Caros amigos, como sempre, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, respondendo ao amigo nosso, vamos falar de cavalete já ajustado, envio de cavalete já ajustado, como funciona isso. Já expliquei a esse respeito algumas vezes, tá bom? E vou tentar me aprofundar um pouco mais aqui para vocês, tá bom? Ocorre basicamente a seguinte questão. Às vezes, para facilitar na praticidade, eu recebo muito essa pergunta: não tem como você me enviar um cavalete já ajustado para o meu instrumento? E a resposta é clara, né? Não é possível enviar. Para mim, pessoalmente, seria muito interessante se fosse possível, porque facilitaria muito, né? Eu enviaria as peças prontas e o músico só colocaria. Mas por diversos motivos não é possível. 8 motivos eu vou citar neste vídeo e vai te ajudar muito a aprofundar mais o seu conhecimento sobre o instrumento, sobre o cavalete, sobre as peças, tá bom? Enfim, rapidamente, como sempre, agradecimento por nos acompanharem, recados rápidos e já entramos no tema. Podem nos enviar instrumentos de todo o Brasil para ajuste. Esse violino mesmo foi enviado. Para você enviar seu instrumento, é só entrar em contato através do WhatsApp. Na descrição que eu vou te passar todas as informações, valores dos ajustes, nosso endereço, como enviar, enfim, tá bom? A gente tem clientes no Brasil todo, em boa parte do mundo, tá bom? Vamos lá. Então, às vezes, vai entrar na primeira questão aqui, quem está iniciando nesse mundo não entende bem como funciona, né? Ou às vezes quem já toca há um bom tempo, mas nunca se aprofundou, nunca se atentou para o ajuste. Mas qual que é a primeira questão que me impede de te enviar um cavalete já ajustado, né? Isso, né? Já ajustado. Primeiro, eu não vou conseguir fazer a seleção da peça para o seu instrumento. Então, a seleção da peça que combine com o instrumento. Quando o músico seleciona algumas das opções da tabela que a gente envia, que são várias peças, vamos supor que ele escolheu a terceira opção que eu envio. Dentro da terceira opção, eu vou procurar peças que combinem mais com o instrumento dele, ou com o seu instrumento. Entenderam? Então, essa primeira questão eu não consigo fazer se eu não tiver o seu instrumento em mãos. Se, por exemplo, eu te enviar a peça, como eu vou selecionar a peça para o instrumento? Ou seja, você já perdeu isso. É como se você fosse fazer um terno no alfaiate e você não pode escolher o tecido. Imagina, você não sabe bem o que você vai colocar. Então, primeira questão é essa. Segunda questão de que porque não é possível eu te enviar um cavalete ajustado. Assentamento dos pés no tampo. Eu preciso assentar os pés no tampo do instrumento e essa técnica de ajuste ela é feita no instrumento. Mais uma vez o exemplo lá do alfaiate. Ele mede você e faz algumas provas para o paletó servir para você. Então é a mesma coisa. Eu vou fazer o ajuste no tampo do instrumento. Para quando você olhar aqueles pezinhos estarem extremamente bem assentados no tampo, eu tenho que ajustar no instrumento. Então eu não tenho como fazer o ajuste se eu não tiver o seu cavalete, o seu instrumento para ajustar o cavalete nele, tá bom? Então, primeira coisa, eu preciso ter o seu instrumento para ajustar. Aí vem várias perguntas, várias pessoas imaginando assim, tentar fazer uma gambiarra, né? E dizer assim, mas não são iguais, os hilos não são em séries, eu não posso fazer, você usa a mesma medida, né? Eu acho engraçado como às vezes as pessoas têm alguma ideia, uma sugestão e pensam que eu que faço isso há quase 2 décadas nunca pensei nisso, né? Não é possível, porque por mais que eles sejam em séries, são diferentes. Mais uma vez, eu não estou criando dificuldade, porque para mim seria fantástico se eu pudesse enviar o cavalete ajustado, mas não dá, infelizmente. Preciso ajustar no seu instrumento. Então o segundo motivo é esse, os pés nunca vão ficar bons. Terceira questão, a altura. Aqui está sem espelho, né?
porque eu estou fazendo um trabalho de substituição do espelho por um espelho em ébano africano. Cabe aqui dizer que os espelhos que nós utilizamos são em ébano africano mesmo, né? Uma vez, né, até um rapaz aqui da minha como comentou comigo, madeira é madeira, ébano é ébano. Não é assim. Carro é carro. Não. Existem várias qualidades. Você pode ter um carro simples ou extremamente sofisticado. É a mesma coisa, a gente pode ter um ébano simples, que às vezes é chinês, às vezes não é nem ébano, só tingem de preto, né? E às vezes o tingimento não é só superficial, é profundo. Então, todas essas questões vão influenciar, tá bom? Então nós temos a altura como terceira questão. Entre o tampo e o espelho oscila a altura. Então a altura do cavalete entre o espelho e as cordas podem oscilar. Ou seja, eu preciso estar com o seu instrumento para eu acertar essa altura. Então essas bobagens que a gente vê no Mercado Livre, cavaletes já ajustado, cavalete pré-ajustado, corra disso. Não funciona. Não é tão simples como uma camiseta, eu uso M e tal, você coloca e serve. Não funciona assim, infelizmente. Tá? O cavalete vem bruto e precisa ser lapidado no instrumento. Tá bom? Os caros amigos que estão acompanhando até aqui, espero que estejam entendendo, espero que estejam compreendendo a ideia. Tá bom? Eu gostaria muito que fosse possível que o instrumento fosse ajustado com facilidade, mas é bem complexo, tá bom? Bom, seguindo aqui, quarta questão, ângulo. Existem sim, melhor dizendo, alguns ângulos que são meio padrões, mais ângulo, menos ângulo. Mas dizer que é só acertar o ângulo e acabou, não. A gente tem variações, porque às vezes um espelho ou outro tem um ângulo diferenciado e você acaba sendo obrigado, se for necessário naquele caso, a fazer um ângulo dentro do padrão, mas um pouco peculiar e um pouco particular para aquele instrumento. Ou seja, eu preciso do seu instrumento para conseguir fazer o ângulo. Os caros amigos que estão nos assistindo, é por isso que nós recebemos instrumentos de todo o Brasil e de todo o mundo. Porque esses caros clientes que nos enviam, nossos amigos, eles não querem uma gambiarra, eles não querem um ajustezinho, eles não querem uma baixadinha no cavalete. Não, eles querem um instrumento ajustado, que funcione, que traga resultado para o seu instrumento, tá bom? Quinta questão que eu não consigo fazer se eu não estiver com o seu instrumento são os cortes e chanfros. Por quê? Eles são feitos particularmente para aquele cavalete e para aquele instrumento. Se muda a altura, pode mudar os chanfros, por exemplo, o ângulo deles, tá bom? Sexto elemento, espessura. A espessura do cavalete, existe uma média, né? Quando eu digo espessura, eu estou falando do tampo, da base e daqui de cima, que pode oscilar um pouco de acordo com as questões anteriores. Então eu preciso do instrumento para conseguir acertar essas medidas. Viram quantas medidas, quantos elementos a gente tem num ajuste, num simples ajuste? São vários elementos, tá bom? E nós temos aí um sétimo elemento, que seria mais dentro da sonorização, que aí é a localização. Onde que está aqui o seu cavalete? Há uma distância de corda vibrante entre pestana e cavalete. E ali eu acho a localização, certo? E aí a gente tem uma melhor resposta. Se eu te enviar simplesmente, dificilmente você vai saber onde é essa localização. Mas e se você me enviou e o cavalete deslocou? Se eu ajustei, eu consigo por foto te ajudar a colocar na localização certa. Se eu não ajustei, eu não sei onde é. Entenderam como? Não adianta. É assim que funciona. Oitava questão. Essa questão
tem sido difícil das pessoas entenderem, embora seja muito óbvia, que é a questão dos demais itens ajustados. Ainda é muito comum eu receber mensagens pelo WhatsApp, que está aqui na descrição: eu quero ajustar o cavalete, eu quero ajustar a pestana. Não funciona assim. A gente precisa fazer um ajuste completo. A gente precisa deixar o instrumento todo ajustado. Então o 8º item é esse: a sonorização e o ajuste dentro dos itens. E mais uma vez aqui vem deixa eu ver que palavra eu vou usar. Vem um alerta, que é o seguinte: eu dizer para vocês que essa taça aqui é de cristal, enfim, da marca tal, é um Tiffany, aquilo, é isso. Entre eu dizer que é e ser, há uma lacuna, há um hiato muito grande. Então, o que eu vejo? Muitos músicos me mostrando fotos de instrumentos, ou trazendo aqui, ou nos enviando, dizendo assim: não, meu violino já foi sonorizado e eu quero só trocar a pestana. Aí eu vou olhar: foi sonorizado, está longe disso, está longe de estar ajustado. Se muito, foi feito um ajuste de cavalete básico, que não tem esses elementos todos que nós falamos, só um ajuste de pezinho e ângulo. Isso não é ajuste. A baixadinha no cavalete não é ajuste. Enfim. E aí eu falo para a pessoa: não foi sonorizado. Às vezes a pessoa: não, mas onde eu comprei, onde eu fiz, falou que foi. Eu não sou responsável pelo que as pessoas falam. Mas imagine a seguinte situação: um cliente na sua frente, né? E aí um instrumento, você vai só fazer um ajuste de cavalete. Aí a pessoa pergunta: você vai sonorizar? Dificilmente a pessoa: não, eu não vou ajustar todo o instrumento, só vou ajustar o cavalete. Quase ninguém vai falar isso. Ou: não vou sonorizar. Então não é porque eu falo que é cristal, que é cristal. É a mesma coisa aqui, né? Entre dizer que foi ajustado e ser ajustado é uma diferença muito grande. Então, esse 8º item e último item, todos os itens devem ser ajustados. Por isso que não adianta eu te enviar só um cavalete. Mesmo que ele estivesse com todos os elementos que eu citei acertados, não adianta. É um conjunto, tá bom? Bom, espero que tenham gostado desse conteúdo que a gente se esforça tanto para fazer para vocês, né? Com essa riqueza de detalhes. Espero que todos esses vídeos tenham trazido um acervo que te ajude a conhecer mais o seu instrumento. E ficaria muito agradecido se nos indicassem para os amigos, tá bom? Desde já, muito obrigado por nos acompanhar.